esse momento de batismos. Os irmãos, uma alegria, sempre uma alegria ministrar um culto como esse ao Senhor. Jesus fala, como já citei em Lucas 15, que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que 100 justos que não precisam de arrependimento. E hoje o tema da mensagem vai nessa direção. Quero que você abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 6. Nós vamos discorrer sobre o tema do batismo de uma forma a compreendê-lo, não como um ato solene, não como um momento pontual e importante da vida do crente, mas na sua realidade espiritual, aquilo que ele representa. Na nossa fé, a fé cristã, nós temos muitos símbolos, nós temos ordenanças que nos mantêm atentos a esses símbolos e ministrando de forma simbólica algumas coisas ao Senhor, como hoje teremos a ceia e a outra ordenança, que é o batismo. Mas nós precisamos compreender para além do rito, para além do ato em si. Nós precisamos compreender a verdade por trás dessas coisas. E eu creio que um título adequado para essa mensagem é o sepultamento da morte. E eu quero já começar com uma afirmação. O sepultamento da morte não acontece com o preenchimento de um túmulo, mas com o esvaziamento do túmulo do nosso Senhor. A morte perdeu, porque Cristo, o nosso Senhor, ressuscitou dentre os mortos, tornando-se o primogênito dentre muitos irmãos. E isso significa que, junto com Ele, um dia, aqueles que morreram nele também ressuscitarão para viver eternamente, e a morte não terá mais vez. E isso é para sempre. É para sempre. Um dia, o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e Ele porá fim à morte, e a morte não será enterrada, ela será aniquilada, para nunca mais voltar. Vamos entender o que o batismo tem a ver com tudo isso. Romanos, capítulo 6. Irmãos, com muito cuidado, se forem descer ao banheiro, procurem tomar água aqui em cima, mas se forem descer ao banheiro, com muito cuidado, usem o corrimão, tá bom? Quando a gente sai ali molhado, acabou deixando a escadaria molhada, úmida, eles já vão passar um pano, mas é sempre bom cuidar, tá bom? Já tivemos um acidente na escada, então sempre importante lembrar, cuidar para não acontecer de novo. Então, se for descer, vai com o corrimão, não importa se você é novo ou mais velho, faça isso de forma segura. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. A minha versão é NAA, você pode acompanhar pelo telão. Já está projetado? Já. Vamos então à leitura. Está escrito: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.
Amado Senhor, clamamos o auxílio do Teu Santo Espírito nessa manhã, para que a nossa atenção esteja voltada para o Senhor e para a verdade da Tua palavra. Fala conosco mais uma vez, abrimos o nosso coração e o nosso entendimento para sermos alimentados pela Tua palavra, mas também para sermos confrontados e vivificados por ela. Nossa oração é em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Aqui a gente tem texto de Paulo aos Romanos. Ele estava falando a uma igreja que ele muito provavelmente não plantou e que havia uma certa confusão nos seus conceitos daquilo que Cristo havia feito. O que isso significava? Como Jesus ele veio de Israel, ele veio de Judá, ele veio de uma etnia muito específica, um povo que havia sido escolhido por Deus para a revelação, que já aguardava um Messias, que tinha uma esperança e uma expectativa de redenção de seus pecados. Lá, a sua morte, ela tinha um significado um tanto quanto mais claro do que para os romanos e para nós que somos gentios. Por isso, nós precisamos desbravar um pouco o significado dessa morte de Jesus. Muito bem. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O primeiro ponto dessa mensagem, que é uma mensagem curta, bastante objetiva, mas que eu gostaria que você, que nunca ouviu uma mensagem sobre o batismo, guardasse isso com muito carinho, com muita atenção. E você que já ouviu, trouxesse à sua memória a relevância, a importância, a sublimidade desse dia na sua vida e na sua história. Traga a memória, traga à sua mente o dia que você passou pelo batismo, porque não foi qualquer coisa, não foi qualquer dia. O batismo é uma afirmação da nossa decisão de morrer juntamente com Cristo. Veja, vamos voltar agora à morte de Cristo antes de falar dessa nossa decisão de morte. Jesus, ele é Deus. A Bíblia afirma isso em João capítulo 1, a partir do verso 1. No princípio, o verbo era Deus, ele estava com Deus. Jesus é, desde o princípio, desde antes de todas as coisas, ele é o verbo da criação. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, e sem ele, nada do que a gente vê, nada do que a gente sente, nada do que a gente percebe foi feito. Porque ele é o verbo, e a Bíblia diz, descreve a criação sendo feita por meio da palavra, da voz de Deus. Quando Deus diz, haja luz, é o Cristo entrando em ação, sendo o verbo de Deus, a palavra de Deus entrando em ação para criar a partir do nada todas as coisas. Um poder extraordinário, criacional, o próprio Deus se manifestando desde antes do princípio, desde antes do tempo começar a ser contado. Mas mesmo em toda a sua glória, toda a sua majestade e poder, ele toma uma decisão, a decisão de encarnar, a decisão de viver a nossa vida, e isso significava, necessariamente, a decisão de morrer a nossa morte. Mas por que nós morremos? Por que há essa sentença tão estranha para nós, ainda que nós estejamos tão acostumados a ouvir e a lidar com notícias de morte? Nós acabamos de orar pela Venezuela. Meus irmãos, a estimativa no primeiro dia do terremoto, quando a notícia chegou para nós, era entre 10 e 100 mil mortos. Em alguns segundos de tremor, talvez uma centena de pessoas morreram. Para alguns que são mais sensíveis, isso choca mais, para outros já nem tanto. Você já ouviu notícias do tsunami nas Filipinas, do terremoto lá no Nepal? Você já ouviu notícias de tragédias de guerras? A gente lida com isso todo dia. Se você almoça assistindo o jornal, a morte ela faz parte do seu cotidiano. Porque sempre há uma notícia de uma morte ou trágica e um tanto quanto estúpida muitas vezes, e mortes mais grotescas, mais brutais, mais violentas. Gabriel, coloca o relógio ali para mim, só para eu não me perder no tempo, por favor.
E essas notícias, elas vão gerando uma dessensibilização. Mas a verdade é que quando a morte se aproxima, quando a gente sente o hálito gélido da morte próximo a nós, a um dos nossos queridos, um dos nossos amados, especialmente alguém que faz parte do nosso dia a dia, a gente perde toda essa casca e se sensibiliza de novo. Ela volta a ser estranha para nós. Quem aqui já perdeu alguém na família de idade já bastante avançada? Aquela pessoa que, quando morre, você fala, descansou. Quase todo mundo. Ainda assim é estranho. Olhar para aquele corpo sem vida. Eu já velei os meus 2 avós e uma avó. E eu posso dizer que, para os 3, esse era o sentimento, descansou. Crentes no Senhor. Estavam enfermos, sofrendo. Descansou. Mas é estranho para nós, é incômodo. Parece que algo de errado não está certo quando a gente olha para aquele corpo sem vida. E isso se dá, meus irmãos, pelo fato de que nós fomos criados para a eternidade, na presença de Deus. E a morte, ela não é parte do primeiro pelotão de criação do Senhor. Ela vem, sim, como consequência do nosso pecado. Ela é a sentença contra o pecado. Porque fomos criados com uma sobrenaturalidade de nos relacionarmos com o Criador, sendo nós a sua imagem e semelhança. E eu sei que às vezes a gente esquece, mas isso não é qualquer coisa. Termos sido criados à imagem e semelhança do próprio Criador é algo extraordinário. Não é padrão. Você não vai encontrar outra espécie, outra criatura, seja ela biológica ou espiritual, que tenha sido chamada pelo próprio Deus de sua imagem e semelhança. Então, quando o pecado entra por meio de Adão e Eva, aquela semelhança, aquela imagem, ela é deturpada, ela é corrompida, ela é destruída e ela é potencialmente infernal, maligna, a um ponto em que, se nós não atingíssemos a morte, a nossa corrupção seria incalculável. Porque seríamos eternamente pecadores, seríamos eternamente corrompidos. Mas a morte, a sentença da morte, por mais dolorosa que ela seja, por mais estranha que ela seja para a nossa própria natureza, ela é um passo no plano redentivo de Deus para o ser humano. Porque há um passo em que ele diz que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado será a morte. Ele também já anuncia, por meio de um filho que nasceria da mulher, o Redentor. O Redentor que esmagaria a cabeça da serpente, o nosso inimigo, o tentador, que nos levou e nos leva ao pecado. Então, por causa da nossa morte, Cristo, em toda a sua soberania, glória e majestade, ele toma a decisão de encarnar. E ele vem se esvaziando de sua glória. E deve ter sido muito esquisita essa sensação de estar no ventre de uma criatura sua. Ele nasce, ele vive uma vida sem pecado. Ele exerce um ministério que divide a história como nós a conhecemos. E aí ele morre com um sacrifício
propiciatório, substitutivo. Quando ele é levado diante de Pôncio Pilatos, e ele é colocado em frente àquela multidão, junto de um ladrão, um bandido, um pecador, um homem passível de condenação justa. E aquela multidão aclama a soltura de Barrabás. Não era apenas um ladrão sendo solto, não era apenas um pecador sendo solto, mas era o símbolo. Eu vou chamar de teatro, mas não num sentido ruim, tá? Mas o espetáculo do que estava acontecendo no mundo espiritual. Eu e você somos Barrabás, e Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, na cruz da caveira. E ele vai, sentenciado não apenas a ser crucificado, sofrer um castigo, uma punição física, também método romano de castigo. E ele então carrega a sua cruz até o alto daquele monte, é pregado e levantado no meio de 2 ladrões. E ele entrega o seu espírito a Deus com uma fala perdoadora. Ele diz: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E ele morre. E a natureza não soube lidar com a morte do Criador, com a morte daquele que não tinha pecado. A narrativa nos mostra que o céu escureceu. Houve terremoto sobre a terra. Cerca de 5 centenas de homens e mulheres que já haviam sido sepultados se levantam do túmulo. Há um bug na matriz. O sistema deu tela azul. E ele é sepultado num túmulo emprestado. Mas depois de um sábado de silêncio, porque ele é morto na sexta-feira, depois de um sábado de silêncio, ele é ressuscitado dentre os mortos pelo Espírito Santo. E tudo isso está por trás do que nós acabamos de presenciar aqui, nesse ato tão simples, mas tão sublime, que é o ato do batismo. Assim como Cristo decidiu morrer por nós, tomar o nosso lugar numa morte que nos era justa, todo filho de Deus, todo crente em Cristo Jesus, necessariamente tomou a decisão de morrer juntamente com Cristo por meio do batismo. Nem todo crente vai ser crucificado. Isso acho que não existe mais. Se existe, está muito escondido. Literalmente crucificado. Nem todo crente vai dar a vida com uma arma na cabeça, ou nega ou morre. Mas todo crente precisa passar por uma decisão de morte. E o batismo simboliza essa decisão de morte, é morrer juntamente com Cristo por meio do batismo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Isso significa que esse corpo corrompido pelo pecado, isso significa que a nossa velha natureza, o que nós costumamos chamar de velho homem, ele é sepultado. Ele é entregue como oferta de sacrifício ao Senhor. É como dizer: Senhor, não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Chega. Essa minha velha forma de viver, que foi legada pelos meus pais, essa maneira vazia, pecaminosa, corrompida, eu não quero mais. Eu me entrego ao Senhor.
E aí então, no ato do batismo, nós somos sepultados com Cristo Jesus. Nós entramos no sacrifício de Jesus. E esse é o primeiro ponto. Todo crente tomou a decisão de morrer juntamente com Cristo. E no batismo, nós morremos para o pecado, renunciamos ao governo de nós mesmos e nos unimos a Cristo pela fé. Como está escrito em João, capítulo 12, verso 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. O que explica por meio de uma alegoria, não é uma alegoria, por meio de uma parábola, a afirmação de que a morte é o primeiro passo para a nossa redenção. Porque para que um grão de trigo se torne o trigo, ele primeiro, ao ser lançado sobre a terra, precisa morrer para que ele germine e um dia venha a dar a sua semente, o seu grão. Então a decisão de morrer é um passo em direção à redenção. Cristo tomou essa decisão e Ele nos chama a tomar essa decisão juntamente com Ele, de morrermos para nós mesmos, sepultarmos o corpo do pecado, sepultarmos o governo de si mesmos, para nos unirmos a Ele por meio de fé. E isso significa, meus irmãos, que o João, a Maria, a Rafa, todos eles não vão ficar melhorzinho. Pastor, agora a gente vai melhorar. O evangelho não é sobre melhorar. Nunca foi. O evangelho é sobre morrer. É sobre morrer. Para que sejamos ressuscitados com Cristo numa nova natureza. Você quer melhorar de vida? Não é o que Jesus tem para te oferecer. Você quer melhorar de vida? Vai estudar, vai fazer um curso, procura um coach. Se não for um fraudulento, talvez ele te ajude. Mas se você quer outra vida, totalmente outra, é somente por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o Evangelho vai te chamar ao arrependimento. E esse arrependimento passa pela morte do nosso velho homem, junto com Cristo Jesus. A decisão da morte, agora a decisão de viver. Porque assim como eu não segurei ninguém ali embaixo d'água, espero que o Mateus também não tenha feito isso. A vida que o Evangelho nos chama a viver não é interrompida na imersão. Na sequência, nós somos chamados a uma nova vida, a um novo nascimento. Cristo, quando interpelado por um dos grandes mestres de Israel, no que diz respeito à interpretação da lei, ele era um fariseu, um homem de renome, significa que ele era do alto escalão, chamado Nicodemos. Cheio de vergonha, timidez, ele procura Jesus à noite, longe da vista das pessoas, e ele vai tirar dúvidas com Jesus. Ele não é aquele aluno corajoso que levanta e faz aquela pergunta boba no meio da sala de aula, ele espera a aula acabar, os alunos saírem da sala, e ele fala, professor, só um minutinho. Ele vai até Jesus de madrugada, e ele começa a fazer perguntas acerca do reino de Deus. E Jesus ele fica um tanto quanto indignado, tanto com a timidez de Nicodemos de procurá-lo de madrugada. Jesus sabia das intenções do seu coração, mas também ele fica indignado porque ele fala, olha, você é mestre em Israel, você já devia saber dessas coisas. Mas eu vou te explicar. E ele está num assunto muito pertinente ao batismo. Nicodemos está perguntando como que a gente faz para herdar o reino de Deus? E Jesus fala, você tem que nascer de novo. E Nicodemos, muito sonso, ele fala, mas como que um homem desse tamanho vai entrar de novo no ventre da sua mãe? Aí Jesus fala, ô tapado, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito.
Importa nascer de novo no Espírito. E o batismo, ele simboliza esse novo nascimento. Então, ninguém precisa voltar para o ventre da mãe. Mas o batismo, ele simboliza o que no Espírito está acontecendo. Uma nova criatura está sendo gerada em Cristo Jesus. E essa nova criatura toma a decisão de viver para Cristo. Veja, no verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Muitas vezes o Evangelho ele é apresentado como uma fé negativa, no sentido de o crente é conhecido por aquilo que ele não pode ou não deve fazer. O crente é aquele que não bebe, não fuma, aquele que, sei lá, não joga no tigrinho, amém? Amém? Glória a Deus. O crente ele é conhecido por aquilo que ele não faz. Mas não é isso que Jesus veio trazer para nós. A nossa fé, ela, apesar de ter sim as proibições, porque aquilo que transgride a lei, aquilo que transgride o coração do Senhor é pecado e deve ser sim abandonado. Ninguém está negando isso, mas não é uma fé de retenção, é uma fé de expansão, é uma fé proselitista, que é no sentido de ela prega uma nova vida. Nós não fomos chamados a sobreviver nesse mundo, mas a viver para Cristo, pregar o Evangelho às nações, até que toda tribo, toda nação, toda língua ouça que Jesus Cristo é o Senhor. Há toda uma vida para se viver para a glória de Cristo Jesus. Uma vida cheia de alegria, cheia de propósito, uma paz que excede todo o entendimento humano, uma paz que transcende as circunstâncias, um senso de propósito, de sentido, que nada nesse mundo pode se comparar à nova vida que Cristo está nos oferecendo para vivermos nele. Você vai ver homens e mulheres que viveram vidas extraordinárias e conquistaram tudo, mas terminaram a sua vida depressivos, sozinhos, sem esperança. Muitas vezes com ideação suicida. Porque viram que tudo nessa vida, sem Cristo, é como um vento. É vazio de significado e de sentido. Mas meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que mexer os ovos para o café da manhã da sua família, se você fizer isso em Cristo Jesus, isso tem significado e peso de glória eterna. E é essa nova vida que nós somos chamados a viver com Cristo. Uma vida ao lado do nosso Senhor, para a glória do nosso Senhor. Uma vida cheia de propósito, cheia de sentido. Cristo ressuscitou. E quem está nele, recebe também uma nova vida. Uma nova identidade, um novo Senhor, um novo propósito. E como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 ou 16. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Crer em Cristo é viver para Cristo. E a terceiro e último ponto. O fim da morte. Não dá nem para chamar de a morte da morte. Eu sei que fica poético, fica legal chamar de a morte da morte, mas não dá para dizer que é a morte da morte, porque quem vai matar a morte, se não a morte? Então ela estaria viva. Então não dá. Tem que ser o fim da morte, porque ela vai ser aniquilada, ela não vai morrer, ela vai ser aniquilada. Então, primeiro, a decisão de morrer. Segundo, a decisão de viver. E terceiro, o fim da morte. Quero ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 57. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela
vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte, ela vai ter o seu fim pela vitória de Cristo Jesus, o dia em que Ele voltar. O dia em que Ele vier colocar fim a essa história como nós a conhecemos hoje. O dia em que Ele retornar com toda a sua glória, chamar dos sepulcros aqueles que morreram com Ele. E nós que estaremos vivos, nos encontraremos com Ele nos ares. E daremos junto com Ele início aos novos céus e nova terra. E viveremos eternamente, não mais com esse corpo corruptível, porque graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, esse corpo vai encontrar um fim. Mas ele será ressuscitado em incorruptibilidade. Não mais poderemos pecar para a glória de Deus. Não mais sofreremos o dano do pecado nas nossas vidas. Não mais sofreremos com o pecado dentro de nós. O nosso corpo corruptível se tornará incorruptível na ressurreição com Cristo. E aí, em Apocalipse, diz que não haverá mais pranto, não haverá mais velório, não haverá mais enfermidade, não haverá mais doença. A gente não vai mais comer do suor do nosso trabalho. Não significa que a gente não vai trabalhar. Pode ser que a gente trabalhe. Eu acho que vamos trabalhar, mas vai ser legal. A gente não vai mais sofrer com a ansiedade. O pastor Eduardo ministrou isso domingo passado. Domingo passado pela manhã. A gente sofre com os nossos anseios, nossas incertezas, porque a gente planta e não sabe se vai colher. Porque o mundo é mau. A gente tem que ralar para garantir. Isso é consequência do pecado. Não haverá mais pecado. Então a gente vai plantar e vai colher. A gente vai ter prazer em fazer tudo isso. E vamos ter uma eternidade para contemplar a glória infinita do nosso Senhor. E é por isso que a morte é tão estranha para nós, é porque nós, no fundo, lá dentro de nós, nós temos esse apelo à eternidade. E o batismo simboliza a nossa decisão de morte, simboliza a nossa decisão de viver para Cristo, mas também simboliza a inauguração de uma nova criatura, um novo ser, um filho de Deus que um dia será incorruptível, eternamente incorruptível. Irmão, você tem noção do que é não precisar de um boleto para pagar, não precisar ter boleto para pagar? Porque ninguém vai poder mentir, ninguém vai poder passar a perna em ninguém. Nossa nova natureza não vai deixar. Não precisa de contrato. Todas as nações da terra vão orbitar o governo de Cristo, que será terreno. Ele vai colocar o trono dele na terra. E Ele será o nosso Senhor, o nosso governador, nosso governante, nosso rei. Todos os reis da terra se dobrarão diante dEle. Haverá uma convergência em Cristo Jesus. E é para isso que nós estamos sendo chamados quando Cristo nos chama a morrer e a viver com Ele. Hoje a morte ainda existe, mas ela já foi derrotada. Ela sabe que um dia não haverá mais nenhum túmulo. Cristo venceu a morte na ressurreição. Um dia ela será definitivamente removida e os novos céus e nova terra serão morada eterna do povo de Deus. Apocalipse 21:4. E a morte já não existirá. Nós morremos para que possamos viver e viver eternamente ao lado do nosso Senhor. Hoje, esses batizandos testemunham: morremos com Cristo, vivemos com Cristo, reinaremos eternamente com Cristo. Vocês fazem parte
do reino eterno do nosso Senhor. Nós fazemos. Nós fazemos parte disso. Porque quem foi sepultado com Cristo, pelo batismo, ressuscitará com Ele para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Esse é o Evangelho, é uma boa notícia. Evangelho significa, literalmente, boa notícia, uma boa nova. E existem dois tipos de pessoas que precisam ser evangelizadas. Receber a boa notícia. São os não crentes e os crentes. Sabe por quê? Porque enquanto esse corpo ainda é corruptível, enquanto essa nova natureza não é plena, enquanto Cristo ainda não voltar, a gente ainda se esquece de que essa obra foi realizada por Cristo Jesus em nosso favor lá na cruz. Não é pelo nosso mérito, não é o nosso esforço, não são as nossas qualidades, mas é aquilo que Cristo fez por mim e por você, que nos garante a vitória sobre a morte. Os não crentes precisam ouvir isso porque andam desgarrados como ovelhas sem pastor. Andam perdidos e acham que a morte é o fim. Aquela famosa frase, eu só tenho essa vida para viver. Irmão, eu tenho mais uma. Eu tenho mais uma e você também. Mas o crente precisa ser evangelizado, porque existe um elemento inegociável do evangelho, que muitas vezes se perde na pregação moderna, que é a pregação da eternidade. O mundo ele fica escandalizado com a nossa pregação quando a gente fala, por exemplo, de que o sexo é para ser vivido dentro do casamento. E aí, por exemplo, eu vi isso num podcast, o entrevistador ficou escandalizado. Meu Deus, como? Como que vocês fazem isso? Irmão, imagine o dia que ele ouvir que um homem galileu vai voltar dos céus em glória e majestade, seguido por uma multidão, um exército de anjos e seres celestiais, e que todo olho vai vê-lo e toda língua vai confessá-lo como Senhor e Salvador, os joelhos vão se dobrar, e que a morte vai ser tragada pela ressurreição. Os túmulos vão ser esvaziados, não haverá mais pranto nem tristeza. O dia que essas pessoas ouvirem isso, elas vão achar que a gente é louco. Mas é exatamente isso que Paulo afirma, que a pregação do evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação do perdido. Esse elemento não pode ficar de fora. A pregação do evangelho é sim para um arrependimento hoje. Você é chamado a se arrepender hoje, a morrer com Cristo, a ressuscitar com Ele para uma nova vida, a viver com Ele, para poder dizer como Paulo falou, logo já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, a vida que eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Mas, a nossa história não acaba na morte. Nós ressuscitaremos para a vida eterna. E há toda uma novidade, toda uma nova realidade proposta para mim, para você, e o próprio Cristo nos prometeu ela. E a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas no detalhe. E também diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos ou conseguimos imaginar. O céu é para nós, meus irmãos, mas o novo céu e a nova terra também são para nós.
Quando Cristo nos livra do inferno, Ele não apenas nos tirou do tormento eterno e vai nos levar para um lugar ameno, difícil de enxergar, todo cheio de nuvem, com os anjos tocando umas harpas. Não é isso. Há um novo céu e uma nova terra sendo preparados para nós. E há uma morada que o próprio Deus está preparando para todos aqueles que creem no seu Filho Jesus. Isso é o Evangelho completo. Pecamos, mas temos um Salvador. Nos arrependemos e somos chamados à novidade de vida. Mas ainda que sejamos entregues à morte, um dia ressuscitaremos com Cristo para a eternidade. Vou chamar... Mateus, você designou alguém